A caminho do Catar. País de Gales. Ó, agora tá bonitinho, Agora personalizado. Agora ficou legal. Agora ficou legal. É. Parabéns aí pra turma. Vamos lá então, Ale, falar de País de Gales, Wales, a nossa seleção que vai fechar o grupo B da Copa do Mundo, né? Trouxemos na semana passada ainda a abertura desse grupo com Estados Unidos. Essa semana tivemos Inglaterra, Irã e agora País de Gales fechando o grupo B da Copa do Mundo. País de Gales, falei da Inglaterra, né, que é a seleção mais antiga do mundo ao lado da Escócia. E País de Gales é a terceira federação de futebol mais antiga do mundo, mas essa, diferentemente da Inglaterra e até da própria Escócia, com pouquíssima tradição no futebol mundial, né? Vai apenas para a sua segunda Copa do Mundo. A Federação de País de Gales, que participou em 1958 da sua única Copa do Mundo, chegou às quartas de final, mas só disputou a Copa de 58. Um caso bem curioso, Israel tinha se classificado ali para disputar uma repescagem. Ninguém quis enfrentar Israel por conta da guerra na época e tudo mais. E aí foi todo mundo recusando se a jogar com Israel. O Sudão, que seria o adversário inicial, se recusou. A Bélgica, que seria a segunda adversária escalada ali pela FIFA para enfrentar Israel, também se recusou. E aí País de Gales acabou aceitando, vencendo Israel na repescagem e se classificando para a Copa do Mundo. Ficou em segundo no grupo 3 da Copa do Mundo de 58, atrás da Suécia e à frente da Hungria, que tinha sido vice-campeã na Copa de 54, e também do México, mas foi eliminada nas quartas de final pelo Brasil. Foi inclusive o primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo diante do País de Gales, 1-0 para o Brasil nas quartas de final da Copa de 1958. País de Gales que disputou pouquíssimas competições oficiais até aqui na sua história, apenas 3 competições chanceladas pela FIFA e tiveram participação de País de Gales até agora. A Copa de 58, que eu citei há pouco, também a Euro de 2016, quando foi semifinalista. Grande campanha. Eliminada por Portugal, que acabou sendo campeão na sequência, acabou em terceiro lugar da Eurocopa de 2016 e na Eurocopa de 2020 também disputou, acabou caindo nas oitavas de final. É um time, como eu disse, então, de pouca tradição em competições oficiais da FIFA. Nas eliminatórias, não disputou então a Copa de 2018, né? Ficou fora também do último Mundial. Para se classificar para essa Copa do Mundo agora nas eliminatórias, ficou em segundo no grupo E, atrás da Bélgica, mais à frente aí de República Tcheca, Estônia e Bielorrússia. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcou 14 gols, sofreu 9. Foi para a repescagem, venceu a Áustria por 2-1 e eliminou a Ucrânia na repescagem decisiva aí, vitória por 1-0 diante dos ucranianos, classificando o País de Gales para a Copa do Mundo, inclusive daqui a pouco. E meio à guerra, né, inclusive. Sim, tem exatamente. que lembrar que Gales classificou-se em cima da Ucrânia em meio à guerra, né? Foi bem no início, né, do processo de guerra lá na Ucrânia, e País de Gales acabou se classificando, um jogo bem duro, inclusive, mas acabou conseguindo se classificar. Esse jogo, cara, tem uma história legal a respeito desse jogo, uma história polêmica, real, legal depois desse jogo, que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente for falar do time. Só pra gente fechar desse ciclo de Copa do Mundo, né, entre 2018 e 2022, tivemos também a Nations League, né? A País de Gales começou no grupo B, na segunda divisão, né, da Nations League, em 18-19. Foi líder do grupo 1, à frente da República Tcheca e da Eslováquia, teria subido para a Liga A, mas houve uma mudança no regulamento, eles acabaram permanecendo na Liga B. Tomou um tapetão aí o País de Gales na primeira Nations League, disputou novamente então a Liga B em 2021 e acabou subindo de novo, ficou à frente da Finlândia, da Irlanda e da Bulgária no grupo 4, subiu para a Liga A. E em 22-23, que é a temporada que está na metade aí da Nations League, foi rebaixada novamente, ficou em quarto no grupo 4, atrás de Holanda, Bélgica e Polônia. Só um detalhe antes da gente entrar no time: País de Gales, nesse ciclo de 2018 a 2022, enfrentou 17 seleções que vão para a Copa do Mundo e venceu apenas uma, que foi o México. Os outros 16 jogos empatou ou perdeu. Vamos falar um pouquinho agora do time de País de Gales, que vai disputar o Mundial, um time que joga preferencialmente com 3 zagueiros, joga num sistema 3-4-3 ali, mas com
quase que 3 atacantes por dentro, né? 2 meias atrás do centroavante e muito apoio dos alas. É um time que usa muito os alas. Tem como treinador o Robert Page, ou Rob Page para os mais íntimos, tem 48 anos, assumiu a seleção galesa em novembro de 2020 como treinador. Ele assumiu na vaga do Ryan Giggs, um dos maiores jogadores do futebol galês em todos os tempos. Ryan Giggs, que abandonou a seleção em novembro de 2020 para responder a uma acusação de agressão. A namorada e a irmã da namorada dele, Ryan Giggs, foi acusado, acabou deixando a seleção para responder essa acusação, e o Rob Page, que era o auxiliar dele, foi antes treinador da seleção sub-20 também do país de Gales, acabou assumindo em novembro de 2020. De lá para cá, 28 jogos e um retrospecto bem ruim, 10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Tá tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Vamos falar do principal jogador do país de Gales, talvez um dos principais jogadores da história do país de Gales, que é o Gareth Bale, tem 33 anos, está agora no Los Angeles FC. Falei do jogo contra a Ucrânia, causou uma grande polêmica, porque depois do jogo o Gareth Bale segurou uma bandeira que dizia Gales, Golfe e Real Madrid, que é a ordem de preferência das coisas mais importantes para o Gareth Bale. Ele ainda estava no Real Madrid na época, se deu uma quizumba danada, porque ele sempre falou que se sentia mais vontade de defender a seleção do que o Real Madrid. E aí ele deu uma entrevista depois falando que gostava muito de jogar golfe, que estava muito envolvido com golfe, e aí virou meio que uma piada ali no país de Gales, que as preferências dele seriam então Gales, Golfe e Real Madrid nessa ordem, e isso acabou causando inclusive a saída dele do Real Madrid. Está agora no Los Angeles FC dos Estados Unidos, tem 12 jogos na MLS desse ano e marcou apenas 2 gols, é o capitão, é a referência tática do time, embora tenha sido feito carreira como um ponta esquerda, principalmente na seleção ele joga mais ali como um centroavante, é o principal atacante da seleção galesa. E a promessa e o principal destaque jovem é o Brennan Johnson, atacante de 21 anos, é do Nottingham Forest. Ele é filho do David Johnson, que foi um atacante jamaicano, que foi uma lenda aí do Nottingham Forest, e por isso ele acabou jogando nesse clube. Já tem 8 jogos e 2 gols na atual edição da Premier League. Estreou em novembro de 2020 na seleção, justamente quando entrou aí o novo treinador, né, o Robert Page, e já marcou 2 gols nos últimos 2 jogos. Deve ser um dos atacantes aí ao lado do David James e do Gareth Bale nessa seleção galesa, candidatíssima a não vencer nenhum jogo na primeira fase. Muito bem, tá aí País de Gales, o técnico é o Roberto Página, não é isso? Ele mesmo. Lanterna do grupo, meu palpite. E há muito tempo o Gareth Bale não performa, né? Teve aquele... Na seleção ele até joga um pouquinho melhor, mas... Mengão pode buscar lá. Teve aquela... mas não sei nem se no Flamengo ele joga hoje não, tá? Acho que não. Bale no Mengão. Pode buscar lá, tá na MLS, pô. Quem sabe. Finalizando então o grupo B, amanhã a gente começa o grupo